Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós seguimos com mais um estudo da nossa série sobre as bem-aventuranças de Cristo, apresentados no Sermão do Monte a partir de Mateus capítulo 5. Já tivemos alguns estudos dessa série e hoje nós falamos sobre a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7, quando a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa bem-aventurança ela tem a ver com essas que nós estudamos anteriormente. Para sermos pessoas que manifestam a misericórdia, é importante que a gente tenha, que a gente seja pobre de espírito, que a gente chore pelos motivos certos, que a gente tenha fome e sede de justiça e que nós sejamos mansos, não é? Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, e um teste para nós sondarmos o nosso caráter cristão é perceber que Jesus ele enfatiza muito mais o ser do que o propriamente o fazer. Não é muito o que nós fazemos, é o que nós somos que realmente é importante para Jesus. Agora, como a gente viver essa dinâmica de sermos misericordiosos, de manifestar a misericórdia? De que forma isso pode ser uma realidade na nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar em alguns minutos nesse estudo da nossa célula online. Primeiro, para ser misericordioso, não seja complacente com o erro do próximo. O Salmo 85, versículo 10, ele diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. Não confunda ser misericordioso com ser complacente. Jesus era alguém extremamente misericordioso, mas nunca complacente. A complacência fala de uma atitude de estarmos satisfeitos com um padrão de vida, seja em nós ou em alguém, com um padrão de vida abaixo do que Cristo quer, abaixo do que Cristo deseja. Muitas vezes a gente entende que ser misericordioso é fingir que não há problemas, é fingir que não há erros. Trazendo assim para o nosso dia a dia, para exemplificar bem, é o famoso não tem nada a ver. Talvez eu diga, não tem nada a ver isso ou aquilo, entendendo que isso é exercer misericórdia. Ser misericordioso não é eu fazer vista grossa para os pecados das pessoas ou os meus próprios. Ser misericordioso é eu entender que a pessoa errou, é eu saber que a pessoa está errada, que aquela prática não é uma prática que bata com a palavra de Deus, mas é eu entender que assim como Jesus a ama, eu tenho que amar também, e assim como Jesus dá oportunidades, eu preciso dar oportunidades e ajudar no processo da restauração também. Então, a misericórdia, ela gera um ambiente para o crescimento, enquanto a complacência, ela é o silêncio fatal para a alma. Sabe que o contrário de amor não é o ódio. Se a gente brincasse disso, né? Vamos falar dos contrários. Eu dissesse para você, qual é o contrário de amar? Talvez alguém responderia, é odiar. Mas na verdade não. O contrário de amor é exatamente a indiferença, ou seja, a complacência. É quando eu finjo que eu não estou vendo, é quando eu finjo que algo está errado, mas não é comigo, é quando eu deixo para lá, é quando eu, como seu pastor, o seu líder de célula, quando vê que você está numa prática de pecado e ele não quer falar, ele deixa para lá, talvez para não te ferir, talvez para não te chatear, mas ele permite que você continue numa prática de pecado. Isso não é misericórdia, isso é falta de interesse, isso não é misericórdia, isso é indiferença, e indiferença é falta de amor. Então não confunda o ser misericordioso com a indiferença. E para ser misericordioso também é importante que eu entenda e que eu me identifique com a dor do próximo. A misericórdia nascerá no meu coração em relação ao outro na medida em que eu me sinto a dor do outro, na medida em que eu me coloco no lugar do outro. Então, Lamentações, capítulo
3, versículo 22, versículo 23 dizem assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe, irmãos, misericórdia é literalmente sentir a miséria do outro no meu coração. É sentir a dor do outro no meu coração. Misericórdia, então, literalmente é isso. Sentir a miséria do outro no meu coração. Como você lida com os erros das pessoas? Eu conheço muitas pessoas, e às vezes caímos nesse erro, muitas pessoas que caem no erro de serem complacentes, como já falamos, com os nossos erros, achando que a gente tem motivos para eles, justificando, dizendo: eu fiz isso sim, mas eu fiz por causa disso, dando uma série de justificativas para os nossos erros, mas sendo implacáveis com os erros das outras pessoas, sendo implacáveis com a falha das outras pessoas. Para eu ser misericordioso, eu preciso me identificar com a dor do outro. E assim como eu busco realmente entender por que eu errei em alguns momentos, é eu buscar entender por que o outro errou. E assim como eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, e de vez em quando eu vou para os braços do Pai, para os pés de Jesus em oração, dizendo: Senhor, miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Assim como eu faço esse exercício com relação aos meus pecados, eu preciso fazer esse exercício com relação aos pecados dos outros. Ou seja, entender a dor, entender a limitação, entender a pequenez também do outro. Às vezes eu sou duro com pessoas, firo pessoas, falo coisas desagradáveis a pessoas, mas quando eu escuto, quando elas me ferem, quando elas me machucam, eu digo: eu não vou aceitar. Eu quero que os outros me aceitem, eu quero dizer: eu estava num dia ruim, por isso que fiz e falei o que fiz, o que falei. Mas quando as pessoas são assim comigo, aí eu já não tenho mais a mesma dinâmica. Aí eu já não aceito, aí eu digo que elas não poderiam ter feito isso, aí eu sou completamente implacável. Então eu não me coloco no lugar das pessoas. Então você precisa entender isso. Se você quer ser misericordioso, você precisa sentir a dor do outro, você precisa se colocar no lugar do outro para que você possa realmente manifestar a misericórdia. O misericordioso, ele tem compaixão das tristezas e sofrimentos do próximo e age para amenizá-las. O misericordioso é aquele que abraça, que chega e diz: olha, eu sei que você errou, eu sei que o que você fez é pecado, mas eu estou contigo, eu entendo teus limites, eu entendo que você tem que melhorar em algumas áreas, eu estou contigo para te ajudar nisso. Muitas vezes, irmãos, falta na parte de muitos de nós esse estender a mão, esse ato de estar junto, esse ato de cuidar um do outro, esse ato de não deixar, como a gente costuma dizer, o soldado ferido pelo caminho. Somos muito implacáveis, somos muito duros e deixamos as pessoas morrerem à míngua pelo caminho. Nós precisamos olhar para o outro com o mesmo desejo que a gente, com o mesmo olhar que a gente deseja que Deus olhe para nós, ou seja, um olhar de misericórdia. Eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo aqui espera que Deus olhe para cada um assim, dizendo: puxa, meu filho errou, minha filha errou, eu sei que ele fez algo que era desagradável, mas eu vou cuidar dele, eu vou tratar dele, eu vou ajudá-lo. E eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus também, quando nós olhamos para as pessoas. Que a gente olhe para as pessoas dizendo: olha, aquele discípulo errou, aquela pessoa errou, aquele amigo errou, aquele familiar errou, aquele esposo errou, aquele filho errou, aquela pessoa errou, mas eu vou ajudá-la a crescer, eu vou ajudá-la a se recuperar, eu vou ajudá-la a se colocar de pé. O que Jesus estava ensinando, e aqui eu começo a concluir, é que eu só serei verdadeiramente perdoado quando eu me arrepender. Quando houver um arrependimento verdadeiro. Caso contrário, a gente ora e a gente não tem convicção de que Deus ouviu as nossas orações. Então, estar realmente, verdadeiramente arrependido significa perceber, gente, que eu não mereço nada senão a punição. Sabe que o arrependimento,
ele é essa consciência de que eu não mereço a graça de Jesus. Eu não mereço a misericórdia de Jesus. Há uma frase que eu gosto muito que diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ou seja, quando eu começo a dar muitos argumentos, a buscar muitos argumentos para dizer por que eu errei, certamente eu não estou arrependido ainda. Sabe quando é que eu estou arrependido? Quando eu largo mão dos argumentos. Quando eu jogo os argumentos por terra, olho para o Senhor e digo, Jesus, é isso, eu errei. Eu fiz realmente coisas que não agradaram ao Senhor, eu errei, Senhor, não tenho o que dizer, não tenho o que discutir, eu pequei, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou fora da posição, o Senhor pode me perdoar? E aí quando realmente há essa consciência em mim, eu desfruto do perdão de Deus. Quando eu não fico tentando argumentar, tentando jogar a culpa em cima de pessoas, tentando dizer, eu errei porque fulano fez, eu errei porque fulano não me ensinou direito. Quando eu desisto de usar, de tentar arrumar bodes expiatórios para os meus erros, né? Culpando pessoas, culpando coisas, culpando circunstâncias. Quando eu digo, não, Deus, é fato, eu errei. Quando eu perco a síndrome de Adão, né? Que diz, não, foi a mulher que tu me deste. E aí depois a própria mulher também lança a culpa sobre a serpente. Foi a serpente que me enganou. Quando eu paro com os argumentos e digo, Senhor, eu errei, eu sei, eu errei, eu fiz o que era mal. Aí eu encontro misericórdia do Senhor sobre a minha vida, perdão e sou restaurado. O salmista diz que enquanto eu calei e não confessei os meus pecados, meus ossos secaram, mas foi no momento em que eu confessei, eu achei cura para a minha vida. Então a gente precisa reconhecer os nossos erros. Agora, quando a gente então reconhece que Deus teve misericórdia de mim, sendo o que eu sou, quando eu reconheço, eu sou miserável, eu preciso de graça, eu preciso de perdão, como é que eu vou julgar o outro e dizer que o outro é diferente? Se eu reconheço que eu sou isso, como é que eu vou ter uma atitude diferente com relação às pessoas que erraram comigo? Ou que erraram na igreja, ou que erraram nos ministérios? Eu reconheço assim, puxa, eu sou tão errado, tão pecador, e Deus cuida de mim. Eu sou tão errado, tão pecador, e Deus trata comigo. Então, por que eu não vou cuidar das pessoas? Por que eu não vou tratar as pessoas? Por que eu não vou ajudar as pessoas a se recuperar? Novamente eu repito, isso não tem a ver com concordar com o que elas estão fazendo. Isso tem a ver com amor. Isso não tem a ver com eu aplaudir o pecado das pessoas. Isso tem a ver com amor. Não tem a ver com uma atitude, sabe, de santidade minha, dizendo, não podemos compactuar com o pecado. Claro que não podemos mesmo. Nós podemos amar o pecador e ajudá-lo a se colocar de pé, tanto quanto Deus tem nos ajudado, porque nós somos pecadores. É entender que nós estamos no mesmo barco. Todos caímos e destituídos fomos da glória de Deus e precisamos da restauração, do cuidado e do amor de Jesus. E fica muito mais fácil quando a gente ajuda um ao outro. Fica muito mais simples quando a gente dá suporte um ao outro para continuar na caminhada. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você seja alguém que manifeste a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando eu sou misericordioso, eu alcanço misericórdia. Quando eu manifesto a misericórdia do Senhor na vida daqueles que me cercam, eu obtenho também misericórdia da parte do Senhor. Agora tenha certeza também, e aqui eu termino, que se eu for implacável com as pessoas, eu também terei esse tipo de resposta. As pessoas serão implacáveis com os meus erros e o próprio Deus será implacável com a minha vida. Então, que você e eu sejamos misericordiosos para alcançarmos misericórdia. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter passado esses minutos comigo. Semana que vem a gente volta na nossa célula online. Um forte abraço, um beijo no seu coração.